Shalom, queridos. Mais uma vez estamos aqui a convite dos nossos pastores para trazer uma palavra nessa hora da tarde. É um portal que se abre às 3, a gente costuma terminar mais ou menos às 3, 3 e pouco. É tão gostoso porque esse portal corresponde ao sacrifício da tarde. Todos os dias, desde o Antigo Testamento, eles oravam, sacrificavam às 9 da manhã e às 3 da tarde, tudo para cumprir o que estava escrito, não é? O Cordeiro de Deus era sacrificado. E Jesus, ele suspirou às 3 da tarde, mas ao meio-dia, na hora nona, começou. Olha que é importante orar também, meio-dia. Salmo 91 são portais. Olha, meio-dia começou, o céu todo ficou negro, muita coisa, as tumbas se abriram, os mortos ressuscitaram, gente, é uma coisa linda. As esposas que tinham seus maridos mortos em Deus viram uma manifestação de poder, não é? Porque o véu do tempo se rasgou. O que separava o homem de Deus não separa mais. Nós estamos nessa plenitude da graça. Jesus veio, ele veio, e por ele veio graça sobre graça. É o favor de Deus. E tudo é pela fé, pela graça, né? E hoje eu vim trazer um pequenininho estudo. Eu peguei aqui da pastora, que eu fiz um curso com ela, pastora Fátima Monteiro. Ela é uma estudiosa, é uma professora sobre intercessão profética. Lógico, então também tem a ver, é uma base para intercessão, mas é para tudo. E aqui vai falar sobre a tripla unção dos filhos de Deus. Eita, glória! Se tivesse uma unção só, estava boa. Agora, três é uma coisa maravilhosa. Então, ela teve uma revelação, isso foi em 2016, quando o Senhor falou com ela em oração que ele precisava colocar o sentimento, entre aspas, vestes sacerdotais em nós, nela, falando com ela. E o que é isso? É o reconhecimento da incapacidade humana de alcançar o padrão dele de justiça. Nós não somos capazes nunca. A gente tem aprendido aqui isso. Mas a gente vai precisar sempre falar disso, né? Porque o coração é orgulhoso, realmente, né? Para quê? Mas qual o propósito? Para que haja um posicionamento de humildade e de humilhação genuíno que nos leve ao Cristo crucificado. Sabe por quê? Porque, irmãs, aí o Senhor me trouxe, eu fazendo esse estudo, e mais uma vez, né? Eu tinha tudo planejado na minha cabeça, ontem, hoje, mas eu não estava convencida. Eu não estava convencida. Eu falei, meu Deus, o que que é? Aí ele me levou a esse estudo aqui, que eu fui ler, revendo, só isso. E aí ele me trouxe. E aí eu quero trazer, para basear isso aqui, são duas palavras. Uma é Tiago 1:23. Ele diz assim: aquele que conhece a palavra de Deus e não pratica, não obedece, ele está enganando a si mesmo. Então, muitas das vezes, a gente pensa que o diabo está nos enganando, sim, porque ele é o pai da mentira, mas ele só fica rindo, batendo palma de longe. Porque essa é a verdade. Então, vem um espírito de encantamento, gente. Nós estamos sabendo que há esse espírito. Sabemos que a rebeldia, eu falei terça-feira, que quando a gente não concorda com a palavra, a gente já está sendo rebelde. E aí o que acontece? O pecado da rebeldia como a rebeldia como o pecado da feitiçaria. A gente pensa que rebeldia junta dois, três motim, também é, ou mais. Mas só discordar. Se Deus diz, você pode, tudo nele, tudo é possível aquele que crê. E nós dizemos, o desafio, né? Eu não posso. Aí eu estou lembrando daqueles três, daqueles três jovens, quando Nabucodonosor, ele veio com um som, olha o encantamento, ele veio com um som
um som maligno para trazer medo e trazer o quê? Morte, o lugar de sepultura. Ele falou, construa uma estátua enorme. Vai tocar lá, vai começar a tocar os instrumentos. Quando começar a tocar, todo mundo tem que se dobrar ali, adorar esse ídolo. Porque, senão, vai para a fornalha de fogo ardente. O que eles disseram? Vocês acham que eles não estavam com medo? Ah, não, é beleza, eu vou. Não, nós não vamos, não. Deus é com a gente, não vou, não. Não, com a gente, carne e osso. Mas eles estavam convictos na fé, né? O posicionamento que a pastora Fabi falou terça-feira é isso. Você se posicionar na palavra, o que é o posicionamento? A palavra diz isso? Tá, então eu estou entendendo é nada, mas eu vou fazer. Ah, eu preciso perdoar, não quero, mas eu vou fazer. Ah, eu não posso, posso. Desculpa, senhor, eu posso. É muito grande isso. Eu posso, eu não preciso ter dinheiro. Ai, perdoa, senhor, me arrependo. Eu posso. O senhor colocou no coração. Eu posso. Concorda com a palavra. Então, eles se posicionaram. O que eles falaram? Olha, eu não vou te dizer. Chamou ele, primeiro chamou eles, deu uma segunda chance. Vou dar uma segunda chance para vocês. Aí, vem cá. Vocês disseram que não vai se dobrar, não? Olha aqui. Ele ficou com raiva. Vou mandar botar 7 vezes mais fogo lá na fornalha. Se vocês não se dobrarem, vocês vão morrer. Ao som dos instrumentos, se vocês não se dobrarem, imagina a cena, todo mundo se dobrando, eles em pé, né? 3 jovens. Cena forte. Aí, e tremendo. Eu que penso, né, gente? Eu que penso. E aí, eles disseram o quê? Olha, não sei quanto a você. Eu sei, nós sabemos, conhecemos o nosso Deus. E se ele quiser ou não nos livrar da fornalha, olha isso, gente. Eles não disseram assim, tá, vamos dobrar. Eu não vou entrar nessa frequência. Eu não vou entrar nessa frequência de medo nem de morte. Eu não vou, não. Do inimigo. É a frequência do inimigo. Essa é verdade. Se não é a frequência de Deus, é a frequência do inimigo. Obedecendo o inimigo. Certo? Aí, então, fácil não é. A gente sabe que levanta a resistência quando se posiciona. E aí, o que aconteceu? A gente já sabe a história lindona. Eles foram lançados na cova do Leão, ali na fornalha. E até os homens lá, os soldados, ficaram tudo quase morrendo, tão quente. Mas estava quem com eles lá? O quarto homem, que a gente sabe que é Yeshua. Tanto é que essa fornalha devia ser transparente, não sei. Para o Nabucodonosor ver, todo mundo vê, eu não entendi. Só se ela for aberta no chão também, não sei, para ele poder ver, né? E aí ele ficou espantado, ali ele se converteu. Todo mundo se converteu. Não conta que a estátua foi destruída, mas eu declaro que foi. Porque todo mundo viu. E ali o que, que aconteceu? O que amarrava eles, que eles amarraram eles, né? Além do que amarraram eles, não deixou, não. Amarrou tudo. Capote, tudo. Ah, é? O que, que queimou? O que, que o fogo queimou? Queimou as amarras. Então, quando a gente decide se posicionar realmente, a gente sabe que vai vir resistências, mas ele não lembra, nós vamos estar, ele está com a gente. E o que prende a gente ali vai estar tudo queimado, solto. E a gente vai levar muitos à conversão, muitos, muitos, muitos. Então, então o que ele disse é que precisamos sair de um tipo de encantamento que tem sujado, empobrecido e despersonalizado a Igreja do Deus vivo. E, por consequência, tem paralisado pela perda de poder real, por estar com muitas características que correspondem ao próprio inimigo. Eles 3, se tivessem abaixado lá, eles não iam morrer. Mas eles estão fazendo o quê? O que o inimigo quer. É simples assim, né, gente? E às vezes parece difícil, e é. Mas o Espírito Santo nos ajuda em tudo. Eu quero dizer que realmente a nossa alma nunca vai querer. A nossa alma não vai querer nunca. Nem a nossa vontade, muitas das vezes. Mas a gente, o Espírito Santo ajuda. Amém. E vamos. E vamos, e vamos. Foi assim que eles fizeram. Então, eu quero começar dizendo, trazendo Apocalipse 5, de 1 a 10,
que é a nossa base aqui, dessa tripla unção que nós temos, a unção do profeta, a unção de sacerdote e a unção de rei. Eita, glória! Isso está disponível para todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é privilégio nosso, não. Ele foi lá, aceitou Jesus, é na hora ele recebe. Agora precisa ser desenvolvido com conhecimento, nós sabemos disso, né? A medida de fé vai aumentando cada vez que a gente vai andando de glória em glória. Então, Apocalipse 5, 1. Ai, cadê você? Apocalipse 5. Minha Bíblia está tão riscada que eu não estou conseguindo nem achar o 5 aqui. Ai, meu Deus do céu. 1 a 10. 5. Aqui, achei. Aqui é o capítulo-chave do Apocalipse, sabia? Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João, né? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mas aí um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu no Calvário, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, olha que visão linda, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, chifres, né? E 7 olhos. Pontas fala de autoridade, poder, domínio. E os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Aqui aponta para 7 emanações do Espírito Santo, que estão ali na menorá, né? A gente já falou sobre isso. Aqui, ó. E no 7, ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, Deus, né? Poderoso. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas, vasos de ouro, cheios de incenso, que são as nossas orações. Olha como aponta para o sacerdócio, olha como aponta para a intercessão, olha como aponta para a atalaia. Tudo gira em torno disso, queridas. A gente, quanto mais vai vendo, eu até quero falar de outra coisa, mas como, né? E a gente quer mais é aprender, vai ter aula sábado. Começa a primeira aula. Estou aqui, numa expectativa que só, para aprender, que eu sei que vai vir chumbo grosso. Ai de nós! Então, ele diz, ó, e cantavam um novo cântico. A gente vê que adoração e intercessão é tudo mão dadas, né? É uma forma de orar também, adoração. Verdadeira adoração em espírito e verdade. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és, Senhor, de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, vamos falar muito rapidamente, vou falar da autoridade humana. Como que nós conseguimos essa autoridade? Aonde? Aonde? Em que lugar essa autoridade humana foi estabelecida? Lá no Éden. Começou lá no início. Em Gênesis 1, 26, 31. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, ou seja, cresçam,
expandi, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, domínio, olha aqui, todas as instruções, e dominai, a terra é sujeita, mas os animais são dominados, sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Nessa época eles não comiam carne. Por isso que eu digo que Abel e Caim, Abel, por que que ele ofereceu uma oferta? A oferta dele foi primícia, a primícia do rebanho. Por que que Abel era pastor de ovelhas, se não podia comer carne? Olha que o primeiro profeta, ele era sacerdote e profeta. Deu para entender? Porque todos eles dois, tanto Caim quanto Abel, ouviram, lógico, de Adão e Eva contando sobre o sacrifício que Deus fez. Quando eles desobedeceram, eles, justiça própria, pegaram ali aquelas vestes lá que eles costuraram para eles, mas que não serviu. Deus teve que prover uma veste de animal, né, de pele de animal. Então, com certeza, eles contavam. Só que Caim, mesmo Deus avisando que o pecado estava à porta, ele não escutou. Porque você vai ler lá que Caim ofereceu o fruto da terra. Ele não se preocupou nem em dar o melhor, não. Você entende? A primícia. Quando você vai ver, eu estou fazendo um estudo também sobre primícia, é tremendo, tá? É muito além do que a gente pensa. Fala até dos primogênitos, é muito forte. E aí, então, ele apresentou o primogênito. E a gente fica pensando que como é importante essa questão do primogênito, do melhor. O cordeiro tinha que ser o melhor, sem mancha. Por quê? Aquilo custava para o Criador muito, porque um cordeiro perfeito, ele sabia na cabeça dele que ia render muitas ovelhas com muito gado. Mas Deus quer o quê? Aquele que é o melhor, que vai te custar alguma coisa, e a mim. É simples assim. A mesma coisa com a oferta de manjares. É tudo as primícias, né? Tudo as primícias. Primeiras colheitas, o que colheu primeiro, aí vai o melhor, não aquele trigo mais ou menos. Não, não. Gente, eu tenho que orar, Senhor, nos ajuda a ser excelentes. Isso traz para a nossa vida pessoal, fazer as coisas com excelência, fazer tudo com excelência para nós mesmos, sabe? Não é só, estou servindo a Deus, vou fazer na casa de Deus, tudo com excelência, em casa faz de qualquer maneira, não, né? Não, não. Então, é fazer com excelência. Tem que buscar isso também. Então, ele continua. E a todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quando tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã do sexto dia. Aí, em Gênesis 2,15, ele deu uma voz de comando para Adão. Ele falou assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Qual o propósito? Para lavrar e guardar. Dois propósitos. Lavrar, esse estudo é maravilhoso, gente, porque quando a gente vai ver no original no hebraico, é muito diferente do que a gente sabe. Sabe que lavrar é cuidar da terra, né? A gente sabe disso. Mas no original hebraico, abad, tem o sentido assim, ó, trabalhar, servir a Deus, serviço levítico. Olha o sacerdócio aqui. Gente, é lindo demais. Servir a Deus e também quando o foco do trabalho é o Senhor, é adorá-lo. Adorá-lo é um serviço religioso. Então, lavrar também é adorar. A gente vai estudando, a gente vai vendo como é profundo. E essa palavra guardar significa estar em guarda, proteger, cuidar da palavra, também é abrangente. Obedecer a palavra, guardar, não tem o versículo, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
É isso, é tremendo isso, tremendo. E então, aonde foi estabelecida, em que lugar a autoridade humana foi estabelecida? No Jardim do Éden. 2. A quem foi dada a autoridade para lavar e guardar o jardim? Ao homem, Adão, né? O primeiro homem. É ele. Aí lá. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Agora vem a palavra, a voz de comando. Uma coisa só que ele não podia fazer. Gente, uma coisa. Não eram várias coisas. Hoje a gente várias coisas não pode fazer. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Ajudadora idônea. Então, a autoridade foi dada ao homem, pois se observarmos a sequência dos versículos, veremos que a mulher ainda não havia sido tirada de Adão. Não. A palavra de Deus foi dada para Adão. Não foi, Eva não tinha sido retirada ainda. Então, além de ser apresentada de forma clara a intenção de Deus para a mulher. Por quê? Lavrar e guardar. Olha só, a gente estava sob a responsabilidade do homem, não da mulher. Ele. É ele que tem essa responsabilidade. Que teve a mulher feita por sua causa e não o contrário. Então, a mulher foi retirada, foi da costela de Adão para ser ajudadora dele. Não era ela que ia guardar e lá para a terra. Ela ia ajudar ele nesse processo. Gente, são os detalhes que fazem toda a diferença, não é? São esses detalhes que fazem toda a diferença. Muda a nossa mente. O domínio de Adão, sobretudo, estava completo. Eva foi acrescentada para auxiliar em seu governo, pois quem o pai declara: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. A partir dessa posição de auxiliadora legitimada, de onde fora tirada da costela, uma parte da carne do osso ali, vemos a criação e o comando de Deus. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem primeiro, mulher depois. E aí a gente vê a enganação e a mentira do sistema do mundo, do diabo. A mulher tudo na frente. E exaltando ainda mulheres solteiras, mulheres ou casadas divorciadas que são mães solo. Há uma exaltação no meio, no mundo, é isso. E a gente acaba entrando nisso, acho até bonito dar palmas. É ou não é? Não. A gente ora. Numa sala no passado, o Luciano estava presente, a gente orou sobre isso. Deus nos trouxe para orar, não foi? Para se arrepender disso aí. É testemunho. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Então, vemos que a mulher foi dada a oportunidade de realizar todos estes feitos debaixo da autoridade do marido. Assim, aí Efésios vai trazer uma comparação da igreja, olha só, com o noivo. Ele tira daqui, né? A igreja, o esposo, que é Cristo, ele fala lá: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. As mulheres se sujeitam ao esposo como estão sujeitas a Deus. Olha que coisa linda, gente. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também quem pensa, quem decide. Como também Cristo é a cabeça da igreja,
sendo ele próprio, Cristo, ungido por Deus, a palavra Cristo é isso, o escolhido, ungido por Deus, para ser filho. Assim também, sendo ele próprio o salvador do corpo de Cristo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora, uma parte também bem difícil vem para o esposo, né? Quem tem que amar essas mulheres como Cristo amou a igreja, como dando a vida. Ele tem que dar tudo. O esposo tem que dar tudo. Simples assim. É bem forte isso aqui. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Qual o propósito? Para a santificar, separar, né? Purificando-a com a lavagem da água. Gente, quando o esposo faz isso, automaticamente ele está cumprindo, concordando com a palavra, e aí a água da palavra vai lavando toda ela. E ele também. Gente, é muito lindo isso aqui. Pela palavra, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a autoridade do esposo declarando a palavra e lava tudo, trazendo a purificação. Qual o propósito? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. São uma carne só, né? Uma carne só. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor sustenta, alimenta e sustenta a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Pastor Rony falou na terça-feira. A gente precisa dessa revelação de igreja com corpo, não é? Precisamos muito disso. Ele falou sobre isso. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, Cristo coloca a igreja debaixo de uma aliança de sangue. Ele tem que deixar pai e mãe legitimamente e entra na terra legalmente para proceder o casamento conosco. Isso é Jesus, é coisa linda. É coisa linda demais. Meu Deus. E para quem foi a ordem terceiro de não comer da árvore? Foi para o homem. Ele diz lá, a utilização do verbo comer e morrer, como é que vem no versículo. E tomou o Senhor Deus o homem, Gênesis 2, 15 e 18. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, com o propósito de o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, voz do comando, de toda árvore, ele mostrou tudo, de toda árvore do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque ele só conhecia o bem. Ele não tinha que conhecer o mal. Entende? Isso foi uma coisa mesmo da serpente, de Satanás, que seduziu a Eva, ó. E ela seduziu o esposo, né? Convenceu a mulher influenciadora. Nós somos influenciadoras, é uma característica da mulher. E ele disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente, isso é certo, morrerás. E foi aí que a serpente veio trazer um engano para Eva. Trouxe aquela, será? Não disse Deus, tudo o contrário. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, e far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, a autoridade delegada por Deus ao homem como cabeça da raça, do casal e de todo o domínio do jardim que Adão deveria exercer é bem clara. A partir disso, tudo deveria lhe ser submisso, incluindo a mulher e tudo que viesse a manifestar perigo a esse governo. Quando algo surge diante da mulher, e é algo que é novo dentro dessa organização divina,
Adão deveria ter se posicionado em Deus para exercer sua autoridade diante da mulher. E ainda antes, diante da serpente que estaria seduzindo sua esposa para o engano. Provavelmente ele não estava naquele momento, ele não estava próximo. Quando não atua naquilo que foi imputado, ele perde e transfere esse poder ao tentador e enganador, Satanás, encoberto pela pele da astuta serpente. Daí a gente vai ver quais autoridades que a gente queria chegar aqui, que Adão perdeu. Mas antes, eu quero trazer um entendimento que é meu. Pode ser isso. Que na hora que que Eva caiu no engano, não é? Ela olhou, primeiro ela escutou, depois ela viu que era bom, agradável aos olhos, ela foi e pegou. No momento que ela mordeu aquele fruto, o conhecimento do bem, os olhos dela se abriram. E aí eu entendo, aí sou eu, Geni, que é possível, que começou um abismo se separar entre eles. Porque não tinha como ele continuar no Éden mais. E Adão, ele não queria, era a carne dele. Como é que eu vou ficar sozinho? Ele correu para pegar no fruto. Por que ele não queria ficar sozinho? Aí o entendimento meu, tá, gente? É possível, mas não está escrito. Então, e aí ele acabou caindo, se escondeu, veio o medo, porque ele sabia que tinha desobedecido, aí ele começou a ver o bem e o mal. Foi ele, fiz coisa ruim. Aí entrou o medo, ele se escondeu e Deus sabendo de tudo, mesmo assim, naquela viração do dia, que provavelmente é 18 horas, quando o sol se põe, e todo dia o Senhor vinha falar com ele e faz a pergunta, né? Onde você está, Adão? Onde você está? Onde você está? Ele sabia, mas pergunta para que a gente seja confrontado. Aí ele, eu tive medo e me escondi. Mas por que você está medo? Você comeu do fruto? Aí ele vai fazendo aquelas perguntas para ele. Então, quais autoridades Adão perdeu? Primeira autoridade roubada é de ser filho de Deus. Porque Adão foi filho de Deus. Se você for lá em Lucas, você vai ver Lucas 1 está dizendo a genealogia de Jesus e vai dizer que ele era filho de Deus. Adão, filho de Deus. Lucas 1, Lucas 3:38. Lucas 3:38. Então, o que Adão deveria imitar ao ver o pai fazendo foi roubado. Isso foi roubado. Porque a voz de Deus não tinha mais a intimidade de antes. Não tinha. Depois que Adão obedeceu a voz da serpente, revestida da voz de Eva, olha como é forte isso aqui. Adão perdeu o referencial divino. Perdeu. Ele passa a ser imitador guiado por outra voz agora. Então a gente entende que quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente está ouvindo a voz ou da nossa carne ou a voz do diabo. É simples assim. Adão, por isso o serviço profético pautado na visão do que o pai fazia foi perdido, esvaziado, roubado. Então a visão profética do homem foi embora. Foi-se o fazer o que eu vejo meu pai fazer. Na verdade, por Adão mudar de pai, a paternidade dele mudou. Porque Eva, naquele momento, ouviu a voz de quem? Da serpente, de Satanás revestido de serpente. Que, na verdade, não tinha a serpente que a gente vê hoje, né? Porque essa forma veio com a maldição que Deus deu para ela, de rastejar. Ela provavelmente tinha pernas, porque os animais falavam naquele tempo. É isso que eu queria falar também, já estava esquecendo. Não era nada demais a serpente falar. Os animais falavam, se comunicavam com eles, tá? Muito provavelmente. E ela devia ter patas ali, e não era esse formato, tá? Na verdade, por Adão mudar de pai, continua o dom profético, continua com o dom profético, mas está imitando seu novo pai agora. Mas a boa notícia é que o resgate da paternidade de Deus, através do sacrifício de Jesus lá na cruz,
que nos conectou novamente com ele, aleluia. Ele ali, isso faz com que, através de Jesus, ele torne a ser filho e também profeta. Ele volta a ser filho de Deus, recebe a identidade, nós voltamos, por isso que quando a gente aceita Jesus, por isso que é muito importante a gente ter essa revelação da paternidade de Deus, tá? Ele era filho e era profeta. E aqui é a autoridade de profeta. A segunda autoridade roubada foi o sacerdócio. Tendo em vista que tudo que produzia era um culto, era um culto. Tudo que Adão fazia e Eva era culto a Deus, adoração direto, né? Era direto. Eles não conheciam o mal. Não tinha entrado o mal, era só o bem. Ai, que coisa linda. Direto. Tem uma relação espontânea de amor e dependência. E assim que o homem caiu, teve que trabalhar por si mesmo. Essa foi a maldição. E para si mesmo. E também a justiça própria. Sua produção e serviço não se focavam mais em Deus, mas nele e nas suas necessidades. Tanto é que ele apanhou folhas e costurou cintas para ele. Nisso perdeu também o lugar de descanso em sua vida. Ele perdeu o lugar, teve que produzir sua própria obra, seu primeiro trabalho, independente de Deus. E esse trabalho foi frustrante, pois não funcionou. Aquele primeiro trabalho, ele pegou aquelas folhas, fez a roupa para ele, não funcionou. Nem podia funcionar. E aí já se estabeleceu uma experiência do suor do teu rosto, sua terra, e produzir abrolhos e espinhos. Aí a maldição que Deus trouxe para eles, né? Pior ainda, seu trabalho sem o pai não cobriu a sua nudez, não estancou a sua vergonha, que estava exposta, e nem venceu o medo que ele sentia por estar descoberto. Olha só. O medo veio por quê? Aqui está uma chave. Por estar descoberto. Porque quando você está coberto, você não tem medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é? Por isso que Paulo também fala: no medo não há temor, não há temor. E é tudo na mente aqui, ó, tem que ter uma mente saudável, mente moderada, em paz. Teve que produzir sua própria obra. Pior ainda, seu trabalho sem o pai não cobriu sua nudez, não estacou sua vergonha e nem venceu o medo que sentia de estar descoberto, nem diante de si, nem diante da sua esposa, nem diante do próprio Deus que já se aproximava. Ele ouviu as pisadas e saiu correndo. Ela não é, escondendo. O serviço sacerdotal de Adão ficara comprometido, porque o cultivo da terra era de acordo com aquilo que ele viu o pai fazer. E como o pai mudara, o pai dele era o quê? Diabo, gente, tem que falar a verdade. Diabo. Se a pessoa não tem como pai Deus, vai ter como pai quem? Se não é filho de Deus, a gente sabe. É que não é falado, a gente fica até meio assustado de falar, mas é a realidade. A gente sabe disso. Só que aqueles que são da nossa família e que a gente ora, já estão cobertos, né? Esses já estão cobertos e santificados. Nós não precisamos ficar preocupados. O serviço sacerdotal de Adão ficou comprometido. A sua imitação para serviço sacerdotal ficou corrompida e agora ele serve aos demônios, ao mundo e à carne. O mundo é regido por quem? Demônios. O mundo jaz no maligno. Está morto no maligno. Quando, porém, Deus vem para seu encontro da tarde, Adão tinha medo. O que será que Deus faria com ele? Como executaria seu juízo de certamente morrerás? Estou pensando, né? Como que ele ia executar esse juízo? Nudez, vergonha, medo e, por consequência, o esconderijo humano. Não mais a habitação do esconderijo do Altíssimo, expulso do jardim, do território do inimigo. Mas aí, mais uma vez, Jesus vem, ele envia seu filho, Jesus ali, e não só isso. Bem antes, no Novo Testamento, Jesus vinha em carne, bem antes, Yeshua já vinha através do tabernáculo, Jesus já vinha através dos altares, das alianças
que Abraão fez, tudo ali apontando para Yeshua, tudo apontando para essa aliança de sangue que faz com que nós voltemos para ele como filhas e filhos, reconciliados, curados, sem vergonha, é a justiça de Deus, justificados, ok com Deus, ok. E a terceira identidade, autoridade perdida foi a de rei, pois para guardar algo é necessário ter autoridade de governo para paralisar os invasores e os roubadores. Quando o pai o constituiu abençoando e mandando que se multiplicasse, lhes deu comando, uma voz de comando: dominem e sujeitem. Quando ele ouviu outra voz, sujeitando-se a ela, tornou-se seu escravo e perdeu a autoridade. É isso. Não era mais rei. Não se posicionou para guardar, vigiar, proteger o jardim, sua esposa e seus habitantes, e por isso tudo ao seu redor morreu. Inclusive, sua autoridade fora tocada pela morte, por causa do pecado. E a retomada da autoridade do homem sobre o que estava ao seu redor, existe morte. Por isso que quando a gente vai, ontem mesmo eu falei, eu já morri mesmo, não vivo eu, já estou morta. Os pastores não falaram terça-feira, já morri, estou morto, não fala, morto não tem desejo, não tem nada. Ó, não vivo mais eu. Agora que a vida que eu vivo pela fé num Filho de Deus que me amou e morreu por mim. Aleluia! Então agora eu vivo essa vida dele embora dentro de mim. Uma vez, muitos anos, eu era recém-convertida, gente. Os ataques foram muito grandes, vocês não têm noção. Várias vezes tentaram me matar. Eu andando pela calçada, eu era novinha, né, com aquela alegria da salvação, adorando, adorando, adorando. E aí, onde eu morava, tinha uma rua que tinha umas lojas de automóveis para vender, né? Então, como a rua era larga, eles colocavam na calçada os automóveis, assim, né? Expondo, certo? E eu observei que um carro grande, tipo uma caminhonete, não caminhonete assim, aberta não, de cabine não, essas dobrou, assim. Não sabe, eu não vi que tinha gente dentro, mas eu não sei, gente, eu não tenho rua. Então, obrigação ver também. E estava emparelhado com um daqueles carros. E aí a mulher foi, uma mulher que, olha só, a mulher foi, eu passando. Gente, quase que a mulher me atropelou. Ela deu partida, eu parei assim, eu não falei nem nada. Eu sempre tive vergonha de dar mau testemunho, sabe? Deus sempre colocou esse temor em mim. Eu só levei aquele susto e olhei espantado. A mulher estava endemoniada. Ela botou a cabeça para fora e ainda me gritou: o que é? Eu não parei, não. O quê? Aconteceu alguma coisa com você? Continua andando, fiz igual, fiz igual. Tanto é que logo atrás de mim viu um cara. E eu, ai meu Deus, não vivo mais eu. Oh, glória a Deus, vê essa palavra. Eu já estou morta mesmo. Eita, não vivo mais eu, Cristo que vive em mim. Obrigado, Jesus. E fui andando ali, ainda adorando tudo. Não, gente, não me deu medo, não. É glória, para a glória de Deus mesmo. Espera que tem uma mensagem aqui. E aí, esse rapaz que estava atrás de mim, ele emparelhou comigo, né? Aí ele começou a conversar comigo, você vê que eu ainda tive um respaldo de uma testemunha, sabe? Ele falou assim, caramba, essa dona estava estressada, né? Quase que ela te atropelou e ainda te xingou. Eu falei, aí eu pensei, estressada? Endemoniada. Então, esse testemunho, para vocês não ficarem preocupados, gente, não fiquem, porque as resistências vêm, elas se levantam para cair, se levanta para cair, ainda que a gente passe pela fornalha, sente aquele medo um pouquinho, mas a gente sai ali com as... tem um propósito, sabe? Aquilo arranca tudo da gente, do que está prendendo, é muito forte. E ainda muita gente é salva, né? Então, é, Salmo 115,
Na bondade e misericórdia do Pai, ele permite um substituto para não perder sua comunhão com o homem. E então alguém é morto pelas mãos do próprio Deus. Quem? Yeshua. Coisa linda. Yeshua. Yeshua. Coisa linda. Para quê? Para nos cobrir. Os céus dos céus são os céus do Senhor, Salmo 115:16. Mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Para quê? Para ter autoridade de rei. Então, a autoridade rejeitada é a autoridade transferida. E para quem ela foi transferida? O inimigo. Quando Adão não usou sua autoridade para guardar e proteger o jardim, expondo a mulher aos ataques do inimigo. Também aconteceu isso. Porém, Cristo veio resgatar todas as autoridades roubadas. Jesus veio como Filho de Deus. Mateus 3:17. E eis uma voz dos céus que dizia, quando ele estava sendo batizado nas águas, que até João Batista se opôs a que Jesus fosse batizado, né? Mas ele falou, não me impeça, é necessário que se cumpra toda a justiça. E aí, João Batista concordou com a palavra. Vocês estão vendo quando a gente discorda da palavra o que acontece, gente? Mas o senhor está trazendo essa palavra de concordar com a palavra e discordar. Lembrando, Mateus 18 diz assim, quando 2 de vós concordarem acerca de qualquer palavra que pedirem aqui na terra, será concedido pelo meu Pai que está nos céus. Por quando onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. E lá em Coríntios também, o apóstolo Paulo fala, quando vai falar sobre perdão, sobre cura, tratar com a igreja, e fala, traz ele, aquele que te ofendeu, traz ele, conversa só. Se ele não aceitar, vem com mais uma, duas testemunhas, porque toda palavra, através de boca de 2 ou 3 testemunhas, a palavra é estabelecida. Esse ele tirou lá de Deuteronômio. Você vê como que Deus vai fazendo tudo. E aí que Jesus fala, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Ele dá as chaves do reino. Nós temos as chaves, nós temos a autoridade. Nós temos delegada por ele de volta. Então, aqui ele diz, e eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O profeta, Yahvé teu Deus, Deuteronômio 18:15, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus próprios irmãos, e a ele ouvirás. Está falando de Jesus, mas também é para a gente. Tudo que Jesus é, nós somos. Sacerdote, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5:5. Rei, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Esta unção tripla, ela está sobre nós, pois somos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Olha isso. Meninas, herança não precisa conquistar. Ela recebe, é legado. Não precisa conquistar. Eu estou lembrando de Nabote. Estou lembrando de Acabe. Acabe tinha tudo, mas desejou a vinha de Nabote. Para quê? Para ele construir uma horta, acabar com as uvas. E aí? Ele tinha tudo. Mas o que Nabote respondeu? Ei, não, você é minha herança dos meus pais. Deus, eu não posso ter herança comigo, não. Mas eu te não. O que ele foi? Ficou triste, abatido lá. Aí veio Jezabel, a gente conhece a história, né? Maquinou ali para matar Nabote e para pegar vinho. É isso que o diabo quer. Como ele não tem direito à herança, há uma inveja para a nossa herança. Tem que estar sempre orando. Pai, em nome de Jesus, deixa eu orar agora. Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toda a herança, toda inveja sobre a nossa herança, Senhor. De cada um aqui, herança que a igreja tem, Senhor, como sacerdote, como profeta, como rei, essa unção tripla, Pai,
Da mesma coisa que as noivas, 5 virgens prudentes tinham ali o óleo, as lamparinas cheias de óleo, e elas puderam dizer não para aquelas que não pagaram o preço de ter a lamparina cheia. Assim, nós dizemos não para toda inveja, nós dizemos não, seja repreendida agora, todo olho gordo, inveja, nenhuma arma, toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra nós, nós a condenamos, porque esta também é a nossa herança, diz o Senhor Jesus. Nós podemos proclamar a palavra. Nessa palavra nós somos juízes. Nós decretamos, ei, não vai para frente, não vai, não vai. Levantamos as nossas vozes de comando na autoridade que o Senhor nos deu, as chaves do reino. Então, Pai, em nome de Jesus, levanta-nos, Senhor, com essa maturidade, com esse discernimento de entender que o inimigo não tem poder, ninguém tem poder, a nossa herança é minha, é de cada um individual. Não pode, não pode. O inimigo não pode, ele vai querer, sim, sempre roubar a nossa herança, porque ele não tem direito. Aqui não é conquistar, é um legado. E também a herança é o legado que vem dos nossos líderes, pais espirituais. Pastor Rony, pastora Fabiana. É isso aí, coisa linda, Pai. Está sobre nós e nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Sabemos que o ladrão, João 10:10, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João 10:10. 1 João 3:8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, Yeshua. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Ele veio para isso. Ele veio para destruir tudo. Jesus, com ele, nós podemos destruir tudo. Com ele, só com ele. Ele é maravilhoso, nosso Deus maravilhoso. E para finalizar aqui, eu quero só falar rapidinho sobre o profeta, que o profeta vai adiante de Deus para ouvir e ver. O sacerdote vai diante do povo para ouvir e ver, e vai diante de Deus para confessar o que viu e ouviu. Não é assim? Levando o sangue da expiação e a morte. Depois que expia os pecados do povo, ele sai com a absolvição que o Senhor outorgou. Coisa linda. Mãos súplices para entrar diante do Pai, e depois mãos levantadas manifestando a bênção. Mãos suplicantes e mãos levantadas. O rei vai adiante das forças das trevas e exerce domínio porque não há mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Resumindo, para concluir, não há profeta sem o profeta dos profetas, Yeshua. Não há sacerdócio sem o sumo sacerdote, Yeshua. Não há rei sem o rei dos reis. Então, podemos notar que estas 3 manifestações, estas 3 unções, estão diante de alguém em todo o tempo. Por isso, precisamos entender como elas funcionam nas diversas jurisdições. Será sempre um face a face, ou com os homens, Deus e as forças das trevas. É exatamente isso. Amém? Então, são 3 unções. Unções dos filhos de Deus, unção de profeta, unção de sacerdote e unção de rei. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse ensino, Senhor. Nós selamos este ensino nos nossos corações, que eles verão dar fruto, Senhor, frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Continua falando conosco, trazendo a luz, Senhor, sobre essa tripla unção que nós temos. Todos os filhos de Deus têm, Senhor, a unção do profeta, a unção do sacerdote e a unção de rei, que fala de autoridade. O profeta ouve, Senhor, ativa os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir, Senhor, a tua voz. Senhor, que nós possamos entrar diante de ti com essa mente totalmente livre, cauterizada, a mente lavada, Senhor Deus, consciência limpa de quem nós somos como sacerdote. Tudo aponta para o Antigo Testamento. O sacerdote entrava ali no Santíssimo Lugar, chegava ali
uma vez por ano, ali na Arca da Aliança, onde Deus, ali em cima dos querubins, eles formavam um trono, assim, era ali que Deus se apresentava, o trono de Deus era ali, em cima da tampa do propiciatório. O propiciatório é Jesus, ele é o nosso propiciatório, coisa linda. Ele que tampa tudo. Ele tampa tudo, esconde tudo, nos esconde dos outros. Ah, que coisa linda. Nos esconde do mal, nos livra do mal. Obrigada, Senhor Deus. É uma identidade tão linda, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa quando conhecemos a palavra e não praticamos, Senhor, e ficamos nos enganando. Nos livra disso, Senhor. Livra-nos da tentação. Livra-nos do mal. Pai nosso, é essa oração. Pai, queremos fazer a tua vontade, Senhor Deus. Que o Senhor nos posicione, seja feita a tua vontade no meio de nós e que o teu reino venha sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus! Posso ouvir aí um amém, aleluia? Amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para a Ana trazer a ceia, pode ser? Glória a Deus. Shalom, queridos, shalom. Selando essa palavra que a Geni foi usada poderosamente para falar conosco nessa tarde. Efésios 5, 29, que ela bem citou, que o Senhor é que sustenta e alimenta a igreja. Aleluia, aleluia. Eu quero trazer, então, o texto para nós tomarmos a ceia, texto de João, capítulo 6. Aleluia. João, capítulo 6, o verso 54 em diante. Amém? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu a ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aleluia! Pegue aí, então, o seu pãozinho. Vamos orar, então, aleluia, consagrando os elementos da ceia ao Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós consagramos este pedacinho de pão, Senhor, a Ti, Pai. O Teu corpo, Senhor, rasgado ali na cruz, Senhor, simbolizando, Pai, este corpo do Senhor, Pai, que se entregou ali naquela cruz, Pai, para que eu e os meus irmãos, Senhor, pudéssemos ter vida em abundância, Pai. Aleluia. A Tua palavra diz que nós devemos nos alimentar, Senhor, deste pão e deste sangue, Pai. É um símbolo aqui na terra, Senhor, que nós teremos vida em Ti, Pai. Possamos comer em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glorifica o Senhor, meus irmãos, aleluia. Aleluia. Senhor, nós consagramos, Senhor, este suco da uva, Pai, que é um símbolo, Senhor, do Teu sangue vertido na cruz, para perdão, para remissão dos nossos pecados, Senhor. Senhor, consagra, Senhor, este suco da uva, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, graças a Deus. Tomamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.